Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das quartas no Instagram. Hoje eu tenho um tema fantástico. Nós vamos aqui falar sobre o mercado de trabalho e os seus desafios. E para falar sobre esse tema, sem mais delongas, e eu aqui não vou procurar trazer muitos argumentos, vou convidar a Leile, que vai falar aqui do tema, e você que está aí do outro lado é nosso convidado a participar e apresentar aqui as suas intervenções. Neste momento eu vou e aí começarmos com mais uma edição das quartas no Instagram. Eita. Olá, É... Leile, boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo jóia, Gelson? Tá tudo jóia. E do seu lado? Tá tudo bem, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Perfeitamente. E do seu lado, consegue ouvir? Consigo, tá ótimo. Muito bem, muito bem. Nós vamos ter um pequeno impasse. O nosso outro convidado, neste momento, ainda se encontra no trânsito. Aqui, como é de noite, penso que ele deve ter um ligeiro problema. Então, a qualquer momento, ele pode entrar e partilhar aqui conosco esta comunicação. Legal. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho, né? É, E sabemos que há muita expectativa para quem quer começar o seu desafio profissional. E cria-se muitas ilusões, muitas ideias daquilo que vai ser a sua atividade profissional no campo concreto. E muitas vezes falta orientação profissional para esses candidatos. Eu vou procurar falar menos e ouvir mais, porque eu quero aprender também de si sobre este tema, que eu acho que é fantástico. Eu acho que esse tema é absolutamente incrível. Eu acredito que se falássemos desse tema há 10 anos atrás, com certeza muita gente, e eu acredito que até eu próprio, teria uma consciência diferente sobre o mercado de trabalho. Porque quando nós saímos da universidade ou quando terminamos um curso técnico profissional e nos deparamos com um mercado totalmente agressivo, onde há muita procura e pouca demanda, isso onde aí. há um aglomerado de candidatos que têm o mesmo perfil e muitas vezes não conseguimos nos diferenciar de outros candidatos que também têm o mesmo potencial que nós. Então eu queria perceber aqui de si, sei que vais explicar como ninguém, como absolutamente ninguém, o tema que vamos aqui abordar. E, obviamente, os nossos convidados poderão apresentar aqui as suas inquietações, apresentar também no seu contributo sobre o tema. E nós aqui vamos interagindo e fazer aqui um bate-papo, como se diz no Brasil, bacana. Legal. Gente, boa noite mais uma vez. Boa noite, o pessoal de Angola, né, que está nos assistindo ao vivo. Boa noite também o pessoal aqui do Brasil, da minha cidade, Barra Mansa, que já está aí entrando, né, para participar dessa live. Então, vamos lá. Hoje, quando a gente fala do mercado de trabalho, vamos colocar aqui como uma pessoa que está entrando, né, no mercado de trabalho. Nem vou colocar eu como profissional. Então, assim, ele já enfrenta alguns desafios. Quais são esses desafios? Né? Se enquadrar com a necessidade que a empresa tem, né, que a empresa busca, com a parte técnica e comportamental. Hoje, eu acredito que muitas pessoas que estão buscando emprego já devem ter batido de frente, né, com esse impasse aí, de querer uma primeira oportunidade, por exemplo, e as empresas, às vezes, ter participado do processo seletivo e chegar na hora a empresa falar assim, você ainda não tem o perfil que a gente precisa porque você não tem a experiência tal.
Ah, porque você não tem experiência X. E o que acontece? Nesse caso, para o primeiro emprego, eu acredito que o ideal, né, para a pessoa que está buscando ali o primeiro emprego, ela se capacitar com curso, se capacitar com parte técnica, faculdade, fazer serviços voluntários seria o ideal, né, trabalhos voluntários, dependendo da área que você atua. Por exemplo, quando eu entrei no RH, o RH em si, ele já é bem desafiador, tá? Eu estou falando como profissional que já sofreu, né, no mercado de trabalho. Eu entrei, fiz a minha faculdade, e aí quando a gente está fazendo a faculdade, a gente fica ali naquele mundo, né, de Alice no País das Maravilhas, crendo que a gente já vai sair, que já vai sair empregado, e muitas das vezes, a maioria das vezes, não é assim que acontece. Então, eu me deparei com esse desafio de entrar no mercado de trabalho, né? E na hora da entrevista, a empresa me exigiu uma experiência dentro da área do RH que eu só tinha teórica, eu não tinha essa experiência, né, técnica para apresentar. Então, eu fui buscando ali meios de como ter essa experiência, de como apresentar essas experiências para a empresa, para eu conseguir, de fato, fazer parte, né, de alguma organização que eu tinha interesse na vaga deles. E aí eu comecei a buscar, ô Gels, qualquer coisa você pode me interferir, tá? Porque eu vou falando, você pode interferir, fazer alguma pergunta. Porque Sem senão eu vou problema, sem falando, problemas. adoro falar. Então, o que aconteceu? Eu tive que fazer isso, eu tive que buscar alguns serviços voluntários. Então, eu busquei ONGs, busquei ajudar também serviços de até mesmo empresas privadas que precisavam de uma mão de obra. E aí eu ia lá, fazia essa intermediação, não ganhava R$ 1, mas também não estava preocupada com dinheiro, estava preocupada com a minha capacitação técnica, que é o que eu não tinha e é o que sempre me barrava nas oportunidades. E com isso eu comecei a enriquecer o meu currículo. E aí, conforme eu fui trabalhar no hospital, lembro disso até hoje, né? Eu fui trabalhar no hospital e dentro desse hospital eu não obtive a vaga que eu queria dentro da minha área, que era RH. Eu entrei na época como estagiária de outra função, área administrativa totalmente distinta, e ali eu comecei a mostrar o que era o RH dentro daquele hospital, mesmo eu não tendo no cargo, né, a função de RH. Eu comecei a criar ali esse conceito de RH dentro do hospital, dentro da empresa. E quando tinha entrevista, a diretora mesmo do hospital, ela já via que eu tinha esse jeito, né, mais voltado para o RH, e ela começou a me colocar para fazer as entrevistas. Então, assim, é uma experiência que não vai estar na minha carteira, né, mas eu consegui usar essa experiência para entrar no meu mercado atual, né, que quando eu fui trabalhar numa consultoria, eu fui já, assim, pedindo eles uma oportunidade de exercer aquilo que eu já tinha teoricamente, mas que eu tinha uma breve prática. Então, eu não fui crua, eu já sabia os termos do que falar, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Então, assim, foi muito legal essa minha entrada para o mercado de trabalho não tendo experiência. Então, eu sempre vou falar isso. Quando você novo, né, tá entrando aí no mercado de trabalho, tá tendo dificuldade para se adequar, para conseguir uma oportunidade, tenta, né, se capacitar melhor, tenta ver o que você está buscando no mercado e o que esse mercado está exigindo desse profissional para ver o que você pode fazer para igualar e fazer esses trabalhos voluntários que vão ajudar muito na sua carreira. Tá, então a gente tem essa primeira porta de entrada aí de desafios, né, que são dos primeiros empregos. Outro desafio que a gente tem no mercado de trabalho, aí agora eu já vou entrar assim numa parte de quem já está, né, atuante, por exemplo. Uma dificuldade que eu tenho aqui no Brasil, né, em Barra Mansa, por exemplo, na minha região, eu não sei se aí na Angola acontece essas coisas, mas hoje aqui a gente tem um desafio muito grande de enquadrar, né, mulheres, principalmente mulheres que são mãe no mercado de trabalho. Isso é um desafio muito grande no mercado,
porque a maioria das vezes a gente tem mulheres que são capacitadas, mulheres que têm bons comportamentos, né, para aquela determinada vaga, mas as empresas em si não conseguem enxergar essa mulher como um potencial. E isso nos dificulta quanto recrutador, né? Porque a gente vê aí a dificuldade, né, de colocar essas mães para trabalhar, até porque a gente sabe das necessidades que elas têm. Muitas delas, a maioria, né, mãe solo, não tem, né, uma rede de apoio e precisa dar continuidade à sua geração ali, que são os filhos. Então, eu tenho observado muito isso, essa dificuldade no mercado de trabalho para ingressar as mulheres que são mães. Eu não sei como é que é aí, Gelson, para vocês aí. Aqui é diferente. Aqui a visão é diferente. Aqui olha-se mais para aqueles que têm responsabilidade. Subentende-se que aquele que é pai, que é mãe, tem mais responsabilidade do ponto de vista Uhum. do cumprimento do horário, da execução, porque sabe que aquele emprego é o meio de subsistência dos seus filhos que deixou em casa. Então aqui a nossa realidade já é diferente, um pouco diferente daquilo que eu tenho presenciado. E muitas vezes, quando nos colocam na balança dois candidatos, uma que é mãe ou é casada e outra que é solteira, a prioridade sempre para quem é casada, por conta da dificuldade que nós já temos. Né? Nós já temos muitas dificuldades aqui e nós nos colocamos na posição desta candidata e vimos as dificuldades que passamos no dia a Uhum. dia, em casa, sobretudo com materiais alimentares, que cada vez mais tem sido muito caro e o salário que se recebe não é suficiente para aguentar um mês completo. Então, nós aqui, a nossa visão é um pouco mais diferente. Nós olhamos É, mais para quem é mãe ou quem é pai e pronto, é mais por aí. aí que vocês têm uma visão assim mais humanística, né? Não que nós aqui não temos. O que acontece? Eu Uhum, vou falar de sim. algo aqui que talvez muitos podem até discordar, mas hoje nós, aqui no Brasil, por exemplo, nós deparamos com uma situação assim política muito complicada, porque, por exemplo, nós temos leis trabalhistas que é, ela acaba tirando o equilíbrio, sabe? Ela não consegue equilibrar o empregador e o empregado. Ou essa lei, ela vai favorecer o empregador e aí o empregado ele sai perdendo, ou essa lei ela vai favorecer o empregado e o empregador acaba saindo perdendo. Então, assim, na minha visão, né, como profissional de ver essa situação, eu acredito que talvez a nossa lei trabalhista, a parte política, né, deveria entrar num acordo de equilíbrio, onde ambos sairiam ganhando. Por quê? Uma empresa ela não é empresa sem gente. Ela é uma empresa porque ela é formada por pessoas, para dar continuidade ela precisa de pessoas e para oferecer os produtos, ou seja, aliás, como é que fala? Para comercializar, ela vai comercializar para alguma pessoa. Não existe empresa que não atende esses três pilares aqui, né? Vai falar que não, é só tecnológico, mas alguma pessoa vai usar esse serviço tecnológico, esse produto tecnológico que ela tem. Então, é sempre pessoas. Então, não tem como eu criar leis que vai trazer inviabilidade para as pessoas, entendeu? O que eu estou querendo dizer? Não sei se você está conseguindo entender. Então, Eu assim, tô. aqui a gente se depara com esse tipo de política, né? Com esse tipo de regras que às vezes não condiz muito. E aí o que acontece? Hoje o nosso mercado
ele tá um mercado já assim, sabe quando você não pode nem encostar aquele peixe que a gente chama aqui é de baiacu. Tem um peixe aqui no Brasil que chama baiacu, não sei se aí tem. Que você encostar, ele já explode. A gente não está podendo, o empregador ele já não pode mais falar, se posicionar por nada ou para nada, né? Que aí os empregados ele já se dói, e nem mesmo o empregado cobrar os seus direitos, que o empregador também se dói. Então, assim, tem sido muito complicado, principalmente para mim, que estou no meio desses dois. Eu estou no meio do empregador e no meio, né, fazendo essa ponte entre o empregador e o empregado. Então, eu escuto muitas histórias e vejo como que está difícil. E aqui, por exemplo, a gente tem um mercado de trabalho onde as empresas estão com bastante oportunidade, apesar de muitos falarem assim, nossa, não está tendo mais emprego. Está tendo emprego, só que está tendo algumas exigências que a parte, né, dos empregados, por exemplo, não estão querendo aceitar. Então, a gente, né, fica nesse meio com essa dificuldade. Eu, sinceramente, tem hora que eu faço, meu Deus, o que eu posso fazer? Como que eu resolvo essa situação? Que é complicado. E agora chega também, além disso, né, da gente ter essa deficiência aí nas leis trabalhistas, né, que não favorece muito ambas partes, ou ela favorece um de mais e outro de menos, nós temos essa geração, né, que a gente chama de a geração jovem, a geração Z, que não é uma geração igual a minha, a época dos meus pais, por exemplo, que a gente aceitava as coisas com mais facilidade, né? Essa geração ela não aceita qualquer regra, ela quer saber o porquê. Não, mas eu tenho que fazer isso por quê? Para quê? Qual é a finalidade? Então, assim, eles não é que não aceita qualquer coisa, né? Fala assim da impressão que a nossa geração aceitava qualquer coisa. Não, a nossa geração era uma geração que era uma, assim, precisava, sabe, tinha aquele conceito de que eu preciso trabalhar. Essa geração não, essa geração ela foca em propósito de vida, que eu vou ganhar fazendo esse tipo de trabalho. E aí vem a questão também da remuneração, né, que a gente se depara muito, é bem desafiante isso, porque a geração passada, ela aceitava também até os valores salarial que né, ofertavam para eles. Hoje não. Hoje essa geração Z, eles se valorizam, eles se autovalorizam. Até porque, eu acredito assim, tá? É uma geração que eles aprendem com o celular na mão. Eles têm uma facilidade de aprendizado que é fora do normal. Aprendizado que eu falo técnico. Mas, infelizmente, eu acredito que falta neles um pouco de ajuste comportamental, né? Ou talvez para a gente entender os comportamentos deles. Não sei ainda qual seria o correto aqui, mas eu percebo isso, que os comportamentos dessa geração ainda não, a gente ainda não conseguiu se ajustar, né? Entender a forma deles pensar. Mas questão técnica, eles são as pessoas que entendem, que buscam conhecimento, que aprendem no piscar de olhos. É fora do normal, né? E aí o que eu percebo? Que as empresas, elas querem oferecer, às vezes, uma remuneração e essa geração não aceita. Não, mas eu vou ter que fazer isso, 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 isso e receber no final só isso? Mas peraí, não tá certo. E aí a gente tem esse impasse também no mercado para adequar essa geração dentro do mercado de trabalho. E aí eu vou lá, converso com a empresa, gente, olha, são pessoas que têm necessidade de crescimento, eles precisam crescer, precisa ter um plano de carreira. Para a gente ter esse tipo, né, de funcionário aqui dentro, a gente precisa ter um plano de carreira, algo que vai trazer o desejo, que vai motivar esses jovens a permanecer, coisas tecnológicas. E a empresa acha que o que ela dá é muito. Então a gente sempre fica nesse embate, né? A empresa não quer abrir mão
de desenvolver ou até mesmo de investir um pouco a mais, e eles também não querem abrir mão de se adequar aos comportamentos que aquela empresa precisa, aos valores que a empresa precisa. Eles acham que isso é fora do normal. Então, assim, é outra coisa também que, pelo que você falou aí, vocês já passam por isso, né, na questão dos jovens, principalmente que não tem família. É como se a gente vê-se, assim, a visão do mercado hoje é olhar para esses jovens e achar que não tem o comprometimento que a empresa precisa. Eu não sei se para vocês é essa visão que vocês têm em Angola aí quando fala dos jovens, né? Dessa geração mais jovem. Olha, por aqui, aqui é um pouco complexo, né? Nós poderíamos dizer que encontramos estas duas variantes. Mas antes queria aqui salientar este pequeno trecho que apresentou e trouxe aqui realidades distintas. Uma realidade anterior que mostra o quanto as pessoas pouco se preocupavam com quanto iriam ganhar, mas sim com o aprendizado. Mas a essa nova geração é mais exigente. Ele sente que quando você não diz que eu vou te pagar X, ele entende que é pouco. Por quê? Porque agora, por conta também das tecnologias, muitos dos candidatos estão munidos de know-how, estão munidos de muito conhecimento. E volta e meia, as empresas não estão disponíveis também para oferecer esses benefícios que eles apresentam. Mas nós aqui é um pouco complexo. Nós aqui temos escassez de emprego, entre aspas. Há escassez, mas também há emprego, né? O que acontece é que não há pessoas qualificadas para poderem abraçar determinadas oportunidades, sobretudo as oportunidades que aparecem, porque os candidatos, muitos deles não estão preparados. E aqui também tem sido uma grande febre, porque durante os últimos 10 anos nós tivemos muitos licenciados em várias áreas e não há onde colocar esses licenciados. Muitos deles ficam desesperados, vendem na rua, ou seja, nós por vezes conseguimos desperdiçar talentos, quadros, por conta de oportunidade de emprego. Tem sido essa grande luta, junto com o Ministério do Trabalho, sobre a necessidade das empresas, volta e meia, fazerem enquadramentos de candidatos que não têm experiência. Muitas das Verdade. empresas oferecem estágio profissional, onde o candidato vai aprendendo, vai tendo conhecimento sobre a matéria prática e muitos deles, após saírem desse estágio, conseguem assim no beginner, conseguem caminhar e depois ascender a outros cargos. Mas ainda é uma luta grande, porque volta e meia se faz um anúncio, precisa de um motorista. É muita gente a enviar o currículo. E você percebe claramente que há um desespero total das pessoas em querer trabalhar, em querer sobreviver, né? Porque aqui nós podemos buscar, né? Nós aqui, em África, há uma temática que se diz que de sobrevivência. Então, a maior parte das pessoas sobrevivem, que eu considero uma falsa ideia. Mas, sim, mas há uma escassez, volta e meia, mas existem períodos próprios. Há um período em que fica difícil, mas há outros períodos que é mais, está com mais abundância. Mas a grande dificuldade que nós temos aqui é qualificação profissional. Nós temos, há emprego, há vagas, mas não temos pessoas qualificadas. É. Porque muitos deles não gostam mesmo, e agora estamos a entrar numa febre em que as pessoas não gostam de estudar, não gostam de interagir, não procuram centro de formações, palestras, workshops, para poderem aprofundar seus conhecimentos.
não estão interessados nisso, estão interessados simplesmente em encontrar um emprego que lhe pague bem. E ponto final. Uhum. É isso aí. E tem É, sido, e tem sido essa grande luta. isso bem complicado. Aqui a gente vive isso também, não tem sido diferente, das pessoas querer algo muito fácil, né? E a gente, igual eu falei, tem o lado errado do empregador, tem, mas também temos o lado, né, de falta de capacitação pelo empregado. E eles têm essa dificuldade. O que eu percebo também, uma outra coisa, as pessoas estão sem orientação. Ela não sabe o que ela quer do mercado. Então, eu me deparo com pessoas assim, que me mandam, vamos supor, a mesma pessoa me manda o currículo, se eu tiver 20 vagas, ela me manda o currículo com o nome das 20 vagas. Então, ela serve para garçom, ela serve para cozinha, é para auxiliar de limpeza, serviço geral, é tudo eles me mandam. Secretária. Só que assim, eles não param para olhar para si, né? Peraí, o que eu gosto de fazer? O que eu iria pegar, ia fazer do início ao fim da melhor forma possível e entregar um resultado adequado. Então, eu vejo que as pessoas elas estão, como diz a pirâmide de Maslow, né? Naquele primeira base ali, na base da necessidade. E eu sempre falo isso, na base da Uhum. necessidade as pessoas não pensam, né? Ela nem respira. Elas são imediatistas. Então, essas pessoas da base da necessidade é o que muitas das vezes entra para o mercado de trabalho. Por que eu falo que hoje a gente tem vaga e hoje está um pouco mais difícil selecionar as pessoas? É por causa dessa base, porque é a base maior que tem de demanda, é a base da necessidade. Eles entram para o mercado de trabalho, se candidatam a uma vaga, às vezes até passa numa entrevista, a empresa dá uma oportunidade para eles. E aí eles percebem, como eles ainda não se conhecem, não sabem o que eles querem para si, passa ali 2, 3 meses, dá um surto na mente e fala, acho que aqui não é meu lugar, eu estou trabalhando muito, esse horário está cansativo, isso, e aí eles acabam saindo. Então, isso gera um grande, né, turnover no mercado e prejudica tanto eles quanto também a empresa, porque a empresa sempre está ali, não consegue fechar, a impressão é que dá que às vezes até a empresa mesmo que é ruim, pode ser, mas nem sempre, às vezes por dar uma oportunidade para uma necessidade, para alguém que estava com uma necessidade, ela acabou se prejudicando e essa pessoa também acaba se prejudicando porque dependendo da próxima empresa que às vezes ela vai ter se adequar e é realmente o que ela quer, a empresa não vai querer ficar com ela porque ela não mantém uma constância. A empresa vê o desespero. E a pior coisa que tem é você contratar no desespero ou selecionar uma pessoa que está desesperada. Porque ali naquele momento ela vai fazer tudo o que você quer. Mas depois o que passa o desespero, a gente vê quem é quem, né? Aí você vê que a pessoa ela não se adapta, ela não quer, ela reclama, não era isso que eu queria, e vem, né, essas questões que a gente se depara aí no mercado de trabalho. Então eu acredito que os candidatos eles precisam buscar, olhar para dentro e perguntar, né, parar um pouco, respirar. Peraí, o que eu quero para minha vida? O que eu quero fazer? Eu vou fazer um curso disso aqui porque eu quero trabalhar com isso. E fixar a mente. Não significa que eu não posso, por exemplo, eu quero ser enfermeira. Não significa que eu não posso trabalhar no administrativo querendo ser enfermeira. Eu posso fazer isso, desde que eu tenha um foco. Eu estou trabalhando aqui hoje no administrativo para custear, né, uma faculdade, um curso técnico, alguma coisa que eu quero me formar e hoje eu não tenho condição. Então, eu tô direcionando a minha carreira. Eu estou aqui por passagem. Até a empresa, ela valoriza isso. Ela gosta de pessoas que têm, que sabem aonde quer chegar, né? Que sabem o que quer para si. E hoje a gente passa
realmente um desafio muito grande entender qual é o objetivo profissional das pessoas, que a maioria não tem. É verdade. E, bem, no princípio falou também sobre, fez uma pequena introdução sobre a sua experiência, a sua orientação. Mas Uhum. eu aqui poderia lhe apresentar a seguinte questão. Eu não tenho uma, vamos dizer, terminei agora a faculdade e pronto, preciso entrar para o mercado de trabalho. Não tenho nenhuma orientação profissional, não tenho nenhum conhecimento, não tenho nenhum curso de ética, porque eu entro simplesmente, ou quero entrar simplesmente no mercado de trabalho e começar já a fazer as coisas. E muitas vezes não, ou seja, como eu, há muita gente que está perdida. Há muita gente Uhum. que terminou agora e depois vem uma interrogação. Ok, e agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Temos conhecimento que há muitos que logo que terminam conseguem alguma coisa, o tio, o pai consegue sempre arranjar alguma coisa e esse já passa. Uhum. Mas há milhares e bilhões de pessoas que não têm essa oportunidade, que têm que batalhar, têm que ir atrás. Qual seria a sugestão que poderia apresentar para essas pessoas que não têm nenhuma orientação profissional, não sabem de onde começar absolutamente nada, recebeu o canudo hoje e precisa encarar a realidade? Qual é o conselho que se dá a essas pessoas? Tá, vamos lá. Primeiramente, agir, né? Eu preciso agir, eu não posso, eu preciso estar sempre. Eu tenho uma mentora que ela fala assim: a gente precisa estar sempre em movimento. Então, se movimentar seria o meu primeiro conselho, porque eu já não sei para onde eu quero ir, né? Eu não tenho uma vocação, eu não sei o que me agrada, eu preciso movimentar, buscar uma oportunidade para eu entender, pelo menos para eu saber o que eu não gosto, entendeu? Então, eu vou ter que arrumar uma forma de me inserir a esse mercado. Como que eu me insiro a esse mercado? Lógico, participando de processo seletivo, distribuindo currículo, não é panfletando, gente, distribuindo o currículo para aquela empresa que você deseja. E o principal, network. Uma das coisas que, às vezes, assim, falta muito em profissionais, né, de várias áreas, é ter relacionamento, é ter conhecimento, é buscar se conectar com pessoas que podem abrir portas. As pessoas abrem portas para a gente. Então, como eu falei, o meu caso, eu já entendi que o RH era para mim. Mas eu não falei aqui, quando eu comecei a minha jornada na faculdade, eu não comecei no RH. Eu comecei com engenharia de produção. Tem nada a ver com a minha área. Nada, nada a ver. Então, por que eu comecei? Porque exatamente eu estava perdida. Eu queria fazer faculdade porque a família com a qual eu fui criada era uma família que me instruía a ter uma faculdade, a ter uma graduação, a ter um estudo. Só que eu ficava assim, nossa, o que eu vou fazer? Eu gosto de fazer tanta coisa, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, a minha família, nós temos lá, meu tio que é elétrica, o outro é mecânico, e meu primo também é mecatrônico. E eu falei, cara, eu acho que eu vou para esse meio aí de engenharia, que vai que dá certo. Olha a minha mente. Então, assim, eu estava totalmente perdida. Mas eu fui, eu tentei algo. E lá dentro, né, desse lugar que aparecia ser errado, eu encontrei o que seria o certo, é onde eu estou até hoje, o que foi o correto para mim. Então, o conselho que eu dou do que aconteceu comigo é se movimentar. Faça alguma coisa. Busque entender quem que você é no mercado de trabalho. Busque ali uma oportunidade. Pede para fazer um trabalho. Não sei, eu vou fazer um atendimento aqui no seu escritório durante uma semana. Você não precisa me pagar. Oferece alguma coisa, ou então me paga só a metade. A gente precisa criar esse hábito, né? De oferecer o que a gente tem para dar, até mesmo para a pessoa se avaliar. Poxa, acho que eu não gosto de lidar com o público, não. Então, já tirei, já descartei.
já não vou trabalhar lidando com o público. Vai lá e vai tentando até a pessoa se identificar com alguma coisa. Existe, gente, ferramentas, tá? Para você não ter que ficar passando por isso, existem ferramentas que a gente pode fazer. Eu, por exemplo, eu sou analista, né, de mapeamento comportamental. Então, eu trabalho com essas análises onde as pessoas fazem um teste e eu consigo identificar ali quais são as áreas de talentos mais voltadas para aquela pessoa, de acordo com a resposta dela, que é objetiva, é subjetiva, né, dela, não é ninguém que está respondendo. Então, isso ajuda bastante. Mas na minha época eu não conhecia, eu não tinha conhecimento de teste que poderia me ajudar, eu não tinha uma pessoa que poderia me orientar. E sempre eu tinha orientação assim, por exemplo, minha mãe era costureira, na minha mãe biológica era costureira, então ela sempre me orientava coisa de costura. A minha avó era dona de casa, então ela queria que eu virasse dona de casa. Os meus tios, como eu falei, mecânico, eletricista, era essa área. Então, ele sempre me induzia algo voltado para a indústria. Então, o que eu tive de conhecimento foi empírico, né, de cada um deles. Então, eu tive que me encontrar me jogando, me lançando, né, ao mar ali e vendo como que eu ia fazer, quais seriam os nados que eu ia aprender. E graças a Deus eu consegui me encontrar. Então, a dica que eu tenho é essa: se movimente, se teste, né? O mercado de trabalho, muitas das vezes ele é testado, você precisa entender o que você não quer do mercado de trabalho para você chegar no seu propósito. E se puder, que busque ferramentas, né, hoje tecnológicas, que vai te auxiliar isso de uma forma sem você ter que se frustrar, né, no mercado de trabalho. Eu tive muitas frustrações, tanto com a faculdade, quanto com outras empresas que eu trabalhei, até chegar aqui no RH, mas eu precisei, eu não tive acesso a essas ferramentas, então eu precisei receber, né, esse retorno do mercado de trabalho para eu entender para onde eu iria, entender minhas tomadas de decisões, né? É, é, é muito interessante. E eu aqui recordo-me também dos meus primeiros passos. E houve um ano em que eu fiz 10 entrevistas e não passei em nenhuma. Nenhuma. Meu Deus! Eu particularmente senti que aquilo é um recorde. Nunca havia acontecido algo igual. Eu tinha, em cada entrevista, era uma coisa diferente. Havia sempre alguma coisa que eu não tinha ou seja, que transladava. E pronto. E às vezes, nós como candidatos, temos tido muitos problemas em não identificar o que ocorreu, o que aconteceu de errado na entrevista anterior e qual é a lição que eu posso aplicar para a próxima entrevista. Qual deve ser o meu potencial? Porque eu depois cheguei a uma fase, eu disse, não é possível, 10 entrevistas em um ano, ninguém pelo menos não, pelo menos testar. Eu, eu, eu fiquei desmotivado, mas ao mesmo tempo eu percebi que deveria me capacitar, deveria fazer apontamentos das Uhum. entrevistas onde eu passei, do que eles entendiam que faltava, que eu deveria ter para que na próxima eu pudesse ir com mais bagagem, com mais autoridade, mais sustentabilidade sobre as matérias que aí podiam apresentar. E foi mais ou menos isso, foi essa base que nos anos a seguir foi muito mais fácil, né? E tenham corrido entrevistas e assim, e você consegue chegar e falar com maior propriedade e já tens também aquela possibilidade de dizer não, eu acho que em função do trabalho que eu sei, eu acho que o valor que está a pagar é muito pouco, penso que deveríamos negociar para X, porque eu sei o trabalho que faço e às vezes os candidatos não têm essa perspectiva, não fazem essa análise. Qual é o conselho que dá também
a estes candidatos que, como eu, fizeram 10 entrevistas, na 11ª reprovou novamente e mesmo assim não quer olhar atrás, só quer olhar nas próximas entrevistas. É, a gente, o erro serve sempre para poder nos pontuar, né? Igual você falou. Eu preciso ver ali se faltou alguma informação, se foi insegurança. Hoje, o que eu vejo? Muitas pessoas me mandam ótimos currículos, tá? Recebo ótimos currículos. Não vou falar, eu tô falando ótimos currículos assim, que eu consigo ver que essa pessoa tem conhecimento técnico, que ela é uma boa profissional, mas não no padrão correto de currículo, tá? Se eu estou falando na questão mesmo de técnica. E aí, quando chega na entrevista, essa pessoa não passa, o currículo dela é chamado, né? Você vê assim que ela participa de vários, igual o seu caso. O problema não estava no seu currículo, já que você participou de 10 entrevistas. Então, o seu currículo estava ok. O seu currículo, você estava conseguindo se apresentar melhor quem que era o profissional Gelson, entendeu? Para o mercado. Só que aí, quando chega na entrevista, que a gente quer ver quem é aquele profissional por trás daquele currículo, que a gente ficou interessado, às vezes falta alguma coisa, né? Falta uma segurança, né? Geralmente a maioria tem muita insegurança, e eu sempre costumo dizer, insegurança na hora da entrevista é por algum motivo de falta de conhecimento. Então eu tô com falta de conhecimento em quê? É na empresa? É em mim mesmo? Né? É nas funções que eu tenho, que eu sei fazer, mas eu não sei como falar sobre ela. Então, assim, algum tipo de insegurança te fez você não conseguir se apresentar da melhor forma possível. E acontece isso com muitos candidatos. Tem candidatos que já passou comigo em entrevista que eu falava assim, caraca, gente, ele é tão bom, por que ele não falou? Sabe? Eu fico assim, poxa, por que ele não falou? Aí eu já fico assim, querendo eu mesmo falar para ele, né? O que ele deveria falar, dá vontade de fazer isso. Porque eu sei que ele tem potencial, eu sei que ele ia servir ótimo naquela empresa. Mas é garra, trava. E assim, são coisas que às vezes a pessoa fala até bem do que ela fazia na empresa. Mas quando é para ela se auto-apresentar, falar sobre ela, falar sobre as suas qualidades, seus defeitos, é onde dá ruim. Onde a maioria trava, a maioria já não sabe o que fazer, é nessa hora. Então, o que falta aí? Falta autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo. Então, essa é uma primeira dica, né, que eu gostaria de dar aí para quem, né, teve essa mesma experiência que você passou, ou vai passar, né, por um processo seletivo, já busque essa experiência aí, esse conhecimento, aliás, esse autoconhecimento sobre quem você é. Isso é muito importante, isso vai te ajudar bastante. Por quê? Às vezes eu vou para uma empresa, principalmente se for uma empresa grande, né, tipo multinacional, startup e tal, que tem um poder grande, né, de negociação financeira, a gente só quer aprender sobre a empresa. Então a gente fica o tempo todo estudando a empresa. E a gente esquece de estudar a gente mesmo. Então a gente precisa olhar para dentro, estudar sobre nós, ver o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Já teve pessoas da gente excluir de processo seletivo foi tudo bem, maravilhosamente bem, mas na hora da gente perguntar assim, o que ela valorizava no último chefe, né, no último gerente que ela teve, e o que ela não valorizava, o posicionamento dela foi um pouco meio grosseiro. E aí, infelizmente, ela já estava com todo o caminho pronto, no final perdeu a oportunidade. Então a gente precisa observar essas coisas, né? A gente tem que ter diligência, atenção na hora da entrevista ali e saber qual é a melhor forma de nos posicionar. É verdade, é verdade. E aqui também, neste nosso tema sobre o mercado de trabalho, aqui nós conseguimos identificar dois fatores importantes. Primeiro, é o candidato,
que está à procura de alguma coisa, quer fazer alguma coisa, quer aplicar as técnicas que aprendeu, quer tirar a teoria excessiva que tem na prática. E tem as empresas, tem os empresários, que volta e meia são eles que fecham as oportunidades para esses candidatos. Qual o conselho que daria, e aqui se colocando também na posição da empreendedora, qual o conselho e se aceitaria candidatos que não têm nenhuma experiência para começarem, né, a emergir e se calhar por conta de uma orientação profissional conseguirem atingir os objetivos, não já a curto prazo, mas se calhar a médio prazo, daquilo que é a visão que é a empresa. Acha que os empresários deveriam ter uma postura diferente quanto à questão dos candidatos que estão a sair do mercado recentemente? Tá, bom, vamos lá. Em questão de colaboradores, né? Dar oportunidade a quem não tem experiência, eu sou super a favor, até porque eu sou RH, né? Não tem nem como falar que eu não sou a favor. O RH é o primeiro, tá na lista ali do apoio ao desenvolvimento. Eu acredito nisso, acredito que sempre tem que ter alguém para dar oportunidade e eu acho que isso é muito válido, até porque, assim, eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade de falar com alguns empresários. Você pega uma pessoa que ela não tem experiência, você consegue modelar ela conforme, né, o padrão da sua empresa. Dependendo do setor que você pegar e você já pega uma pessoa com experiência, elas já vão vir com vício. Não que isso sim, não importa, né, para a empresa, não é isso. Mas, assim, às vezes ela vai vir com um vício tão enraizado nela, né, que ela não vai conseguir, talvez, se adequar à nova cultura daquela empresa ali. E às vezes é um ótimo profissional, mas não consegue se adequar porque tem raízes profundas de outras experiências que já teve. Então, o funcionário, quando ele é novo, quando ele é cru, vamos dizer assim, você modela do jeito, né, da empresa, e ali gera também uma grande reciprocidade, porque aquela pessoa se torna, tá, no meu modo de pensar, com a educação que eu tive familiar, pelos meus avós, pela minha mãe, eu me, me tornaria para sempre grata àquela empresa que me deu a oportunidade, porque eles me desenvolveram, né? Eles fizeram parte do meu crescimento profissional. E eu já passei por isso, tá? Eu já tive essa oportunidade, assim, igual eu falei, né? Principalmente na minha área de RH, de uma consultoria me dar uma oportunidade, mesmo sabendo que o que eu conhecia, o que eu tinha de conhecimento era pequeno, né? Eu não tinha nada muito grande ali para apresentar, eu tinha teoria e algumas coisas que eu comecei a fazer por conta própria, mas eu não tinha quem me olhasse e falasse, ó, o que você está fazendo está certo ou está errado. Então, essa consultoria, ela abriu portas para mim, ela me deu todo o ensinamento que eu tenho hoje. Então, eu sou eternamente grata. Eu vejo isso. Então, eu acredito que quando a empresa ela faz isso para um candidato, ela gera nele essa reciprocidade e essa gratidão também. Porque ele vai falar, poxa, eu comecei aqui do nada, né? Hoje eu posso estar até saindo daqui, mas eu estou saindo porque essa empresa me desenvolveu ao ponto, né, de me expandir para fora. Então, eu sou a favor disso. Agora, assim, aqui acontece ainda, né, como sempre, acontece da gente se deparar com empresas que ela não gosta muito de dar oportunidade de desenvolvimento. Por que não eu falo isso? Porque não gosta. Porque o tempo deles é corrido para desenvolver a pessoa. Então, eles sempre gostam de pegar alguém que já está pronto, tá? Às vezes não tem equipe, né, para poder fazer essa capacitação do novo integrante, não tem alguém que apoie ali diretamente, e
para eles é um investimento muito grande fazer isso. Não julgo, né? Cada empresa sabe qual é o melhor a se fazer, mas eu acredito que se a maioria das empresas elas aplicassem, né, essa ideia, essa abertura de colocar uma pessoa nova, eu tenho certeza que eles iam ter muito mais resultado no sentido comportamental dessa pessoa, parte comportamental principalmente. Muito bem, Só... muito bem, muito bem. Deixa eu só... E, Pode falar aí. uhum, Eu só vou só sim, ligar então, o carregador do celular, tá? Pode ir falando. ok, sem problemas. Outra grande dificuldade é aquilo que o mercado de trabalho apresenta, porque o mercado de trabalho nos últimos dias tem estado muito agressivo e a agressividade do mercado não nos permite estar isolado, não nos permite ter pouca movimentação, conforme disse. Como vamos conseguir? Como no mercado tão exigente que temos, eu, como candidato que não tenho completamente nenhuma experiência profissional, vou conseguir me diferenciar daqueles que já estão naquele grupo todo, como eu, num grupo de 1.000 pessoas. Eu estou a sair agora da universidade, vou conseguir me diferenciar dos outros candidatos que já estão lá e se calhar ser a pessoa escolhida. Ah, peraí. Só que falhou que a última pergunta que você fez. Como? Como eu, candidato, que estou a sair agora do mercado de trabalho, vou conseguir me diferenciar da multidão que está aí, na demanda que é tanta, com candidatos que têm experiência, que já são adultos, que têm um perfil que se calhar seriam os indicados, mas como eu, no meio de todos esses tubarões, conseguiria me colocar numa posição em que pudesse ser o escolhido. Tá. É o que eu falei. Aí entra a questão do posicionamento. É como você se posiciona no mercado. Porque, assim, realmente, se a gente for olhar, as experiências, dependendo da empresa, ela vai contar muito. Vai ter empresa que ela vai querer quem está já com experiência no mercado. Mas se ela te chamou para fazer uma entrevista, é porque houve um interesse, né? Alguma coisa ali que você colocou no seu currículo chamou essa atenção. Chamou a atenção. Então, isso aí. Então, na hora da sua entrevista, o posicionamento seu é o mais importante. O posicionamento desse candidato é o mais importante. Ele saber ali o que ele precisa falar, que é o que o recrutador quer ouvir naquele momento. Lógico que assim, é uma incógnita, né? Você fala assim, mas o que ele quer ouvir? Né? É complicado. Mas o que a gente fala que ele quer ouvir é a forma, né, de falar, a forma de apresentar as ideias, a forma de mostrar a capacidade que ele tem para desenvolver aquele assunto, aquela tarefa em si. Então, isso tudo vai ser, por isso que eu falo, tem que se estudar e estudar aquela empresa. Não adianta você chegar ali no susto, deixa eu ir lá ver, né? Deixa eu fazer essa entrevista. De qualquer maneira e achar que vai dar certo. Não vai. Às vezes o que frustra muitas pessoas no mercado de trabalho é exatamente isso. Ela não se compromete, né, com ela mesma, com o trabalho, quer fazer entrevista sem buscar informação, sem treinar com ela mesma o que ela poderia falar, o que não poderia falar, e ali ela acaba tendo um mau posicionamento diante dos outros candidatos. Então, isso tem que ficar bem atento. Estude sobre a empresa, estude sobre a função, o que você, por exemplo, eu não tenho experiência nesse cargo, mas se eu tivesse, como que eu faria? Então, é sempre levando para o futuro, é o como eu faria aquela tal atividade. Então, esse é o meu posicionamento, tá? Eu sempre tenho que olhar para frente, como se eu tivesse o cargo, como que eu faria aquilo ali. É verdade. E pronto, aqui nós aqui em Angola temos um problema com os candidatos.
Primeiro é que nós agora temos aqui temos a situação da conveniência. E pronto, isso, embora que isso aconteça em qualquer lado, em qualquer sítio, mas temos a questão da conveniência, que muitas vezes vem retirar a beleza, vem retirar... E isso acontece muito nos concursos públicos para ingresso a trabalhar no Estado, que volta e meia, em detrimento de um candidato que eu entendo que tem potencial e que possa vir a ajudar a empresa ou ajudar o Estado a crescer, a desenvolver, eu prefiro escolher um familiar que não entende absolutamente nada, que não percebe nada do que vai fazer e passa o dia a encher o saco dos outros colegas. Ai, meu Deus do céu. Aquele peso morto, né? Que não faz nada e só atrapalha. Exatamente. E ele não agrega valor algum para a empresa. Mas nós ainda continuamos a ter esse tipo de mentalidade, continuamos a ter esse tipo de ideias do amiguismo, do nepotismo, sobretudo, em querer colocar pessoas que não percebem nas coisas para cargos que realmente, se seria uma outra pessoa, pudesse apresentar melhores resultados. Esta é uma das grandes dificuldades que nós temos e tem limitado também os candidatos, porque muitos deles já não vão atrás, já não procuram orientação nenhuma. A empresa que se mata em dar uma formação, um treinamento de integração, de orientar o trabalhador, como é que ele poderia desenvolver. Então, nós aqui ainda continuamos a ter muitos problemas do ponto de vista dos candidatos. Não sei qual é a magia que tem que se fazer, não sei mesmo, mas pronto, não sei se é a mesma realidade que tem aí no Brasil, mas aqui tem sido uma realidade constante. Aqui no Brasil nós temos isso, não falo família. Família a gente até tem, porque assim, aqui, por exemplo, no Brasil em si, eu não vou falar do Brasil em si porque eu não sei, mas vamos colocar aqui na minha região, aqui em Barra Mansa, Volta Redonda, é uma região ainda que possui muita questão de concurso. De uns tempo para cá veio até diminuindo um pouquinho, mas ainda tem, ainda é uma cidade que se fala muito em concurso, né? Que tem esse perfil voltado para concursos. E que eu percebo, dentro desse meio assim, de concurso político e tal, a gente sempre tem aqueles favorecidos, né? Que tem mais, como é que eu vou explicar? Tem mais acesso a vereadores, a prefeitos, né? Tem cargos comissionados, essas coisas assim. Ainda tem, tá? Aqui. Em empresas privadas, a gente não tem muita questão de família, porque hoje aqui na região, os próprios empresários falam assim, nossa, a pior coisa que tem é você contratar alguém que não pode ser demitido, que seria família. Então, eles têm essa dificuldade. Então, já não se contrata muito, não. Mas tem o QI, né? Que a gente chama aqui, o QI, que é o que indica. Muitas das vezes eu vejo empresas grandes aqui que abrem processo seletivo, faz a captação, né, de currículo e tal, mas o processo é um processo fantasma. Ele não é verdadeiro, né? Ele não é formal, não se formaliza. Por quê? Porque no final já tem o candidato indicado por alguém da empresa que vai, né, pegar essa vaga ali e vai dar continuidade ao processo. Então a gente passa muito por isso. Mas assim, independente disso, o nosso mercado ainda está aquecido, tem vaga aqui, né? Temos vaga. O que eu vejo hoje é uma resistência, como eu falei. Hoje, tanto o empregador, ele está assim, mais criterioso, tá? O empregador, ele está criterioso,
Só que às vezes os critérios que ele tem não condiz com o que ele quer pagar, tá? Acontece isso. E aí o candidato também, que é essa nova geração, hoje em dia, também está criteriosa. E ele, talvez ele não tenha um comportamento ideal, mas também não quer aceitar, né, o que a empresa tem para oferecer. Então a gente tem esse empate muito grande aqui na região. E eles não abrem mão, né? O empregador não quer abrir mão, né, dos seus requisitos, e nem o candidato quer abrir mão também dos requisitos dele, principalmente a questão salarial. Inclusive, acho que, deixa eu até ver aqui, que eu acho que a Iara até apresentou aqui uma mensagem, deixa eu ver aqui, ó, falando exatamente sobre isso. A gente estava falando da geração Z, ela estava falando, ela colocou aqui, ó, principalmente a questão, isso, o salário mental. Vejo que isso tem tido muito destaque perante os candidatos. Ok. Tempo de qualidade com a família, benefícios, etc. Então, os candidatos hoje, eles estão buscando empresas onde eles vão ter tanto parte de financeira, né, legal, né, um financeiro bom, mas que eles também vão ter uma saúde mental equilibrada. Ou seja, o clima dessa empresa ele tem que ser um clima favorável. E principalmente essa geração nova, eles se importam, né? Eles são modelados pelo ambiente, eles são, de acordo com o ambiente, se for um ambiente muito duro, um ambiente muito estressante, essa geração, eles não têm essa resiliência toda para suportar, né, esse ambiente dessa forma. Então, a gente tem esse impasse aí também. Mas voltando lá na sua pergunta, né, lá atrás, temos essa dificuldade, tá, no mercado, ainda tem essa questão de indicação, e muitas das vezes empresas boas, grandes, que muitas pessoas têm desejo de trabalhar, acontece isso, e a gente não consegue oportunizar eles de estar entrando. Então, sempre vai ter já as pessoas certas que vai entrar naquela vaga ali. Mas não, de tudo ainda não vamos colocar assim, dos males o pior, né? Então, existe outros males aí que a gente precisa melhorar em relação a essa da indicação. Eu acho que ainda é pouco aqui, não é tanto quanto aí, igual você falou. Ok. Agora, para terminar, a minha última questão. Aí um cafezinho? Acho que está a precisar. Uma outra. Atualmente, tem sido uma constante. Nós temos aqueles candidatos que são muito esporádicos, muito energéticos, e que alguns chamam de enchidor. Porque na entrevista, você, quando lhe pergunta alguma coisa, ele nunca responde a pergunta que você lhe fez, mas ele tem um currículo. Você convoca o candidato por conta do currículo que ele tem, mas você, quando faz as questões, vê que ele não está, mas ele tem vontade, tem atitude, tem aquela garra toda, e você vê que não. Eu acho que não vou contratá-lo pelo currículo que ele apresenta, mas pela iniciativa e pela força de vontade que ele tem de poder trazer aqui algo diferente para a empresa. Porque nós temos de tudo um pouco na empresa. Tem aqueles que são mais divertidos, tem aqueles que são mais sérios, tem aqueles que não gostam de confiança alguma, tem aqueles que estão sempre no seu canto. Então, nós temos que também, do ponto de vista emocional, fazer um equilíbrio, porque se colocarmos todas as pessoas, daí, ou seja, vamos criar também um clima tóxico em que não há interação, não há conversa, não há entretenimento, ou seja, cria dificuldade também na gerência das equipes. Qual o conselho que dá? E há muitos candidatos também que fazem um currículo, não percebem nada do que colocaram no currículo, mas tem um currículo fantástico. Quando chega na hora da entrevista, ele não entende nada do que colocou. Ele queria apenas ter a oportunidade
de poder ser convocado. E eu já tive muitos candidatos que disseram, olha, eu, na verdade, eu só quis ser chamado, só. Eu não sei nada do que está aí. Eu queria apenas ser convocado para uma entrevista, estar aqui, conversar consigo. E eu acho que isso, para mim, já é uma vitória. Não muito pelo emprego, se vai oferecer ou não vai oferecer. Então, há também estes dois casos que queria também ouvir a sua intervenção. Vamos lá. É questão de... Tem candidatos que, assim, eu sempre, como eu te falei, eu estudo muito sobre o comportamento, né? Então, o tempo todo eu estou analisando mais o comportamento que a parte técnica. Porque, como eu falei, a parte técnica você modela, você ensina, a não ser que seja algo técnico mesmo, que o candidato ele já precisa vir com alguma bagagem. Mas até o técnico mesmo, se essa empresa ela tiver disponível, né, financeiramente e também questão de tempo, ela consegue desenvolver, tá? Porque toda a parte que vai de ensino, né, cognitiva, nossa, a gente aprende. Tem uns que vão aprender mais rápido, tem outros que vão aprender de uma forma mais demorada. Tá. O que eu foco na minha entrevista é a minha análise comportamental. Isso faz toda a diferença. E é o que você falou aí agora. Para a gente também adequar, né, os perfis certos para a empresa também e ter equilíbrio. Por exemplo, eu não posso ter uma empresa com um monte de pessoas com... Não sei se vocês aí trabalham com análise DISC, né? Análise comportamental DISC, que é a dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, eu não posso ter numa empresa um monte de pessoas dominantes. Por quê? Vai ficar um mandando no outro, né? Vai ser muito, como é que é? Muito cacife para pouco índio. Aliás, para nenhum índio, né? Porque se todos são dominantes, então todos eles vão querer mandar. É o dono mandando o funcionário mandando no dono, e um fala mais alto que o outro, e vai vencer aquele que gritar mais alto, né? Aquele que der o grito mais alto, os outros ali que não conseguir chegar, igual briga de leão ali. Então, que der o rugido, e ninguém conseguir chegar ao rugido na altura dele, é o que vai ganhar. Então, assim, não é legal, não vai ser um ambiente favorável para ambas, né? Para ambas partes, aliás, tanto o empregador quanto o empregado. Então, eu preciso ter um equilíbrio. Como que acontece esse equilíbrio? De acordo com o cargo. Tem cargos, por exemplo, cargos de liderança, dependendo da liderança, por exemplo, se for uma liderança mais comercial, uma liderança que ela tem uma meta mais pesada, né, assim, mais constante, eu posso ter um líder dominante. Mas se eu vou ter já um líder dominante, a equipe desse líder, ela tem que estar ali uma misturinha entre, talvez, se for comercial, uma equipe mais influente, né, uma influente com dominante misturadinho, dependendo se for uma venda técnica, um influente com conforme, né, que tem mais analista. Então, assim, a gente vai equilibrando o setor de acordo com a necessidade do cargo, até mesmo para ver esse equilíbrio. Então, eu gosto muito de trabalhar com análise comportamental, né, com um DISC, principalmente nas entrevistas. Até porque, igual você falou, que você pegou um candidato, por exemplo, o perfil dominante e o perfil influente, eles são muito, muito, muito autoconfiantes. Então, lembra que eu falei da questão do posicionamento? Eles já são essas pessoas que se posicionam mesmo não sabendo nada. Eles têm um posicionamento assim fantástico. Eles têm uma autoconfiança neles de que eles vão pegar aquilo e vão fazer, e de fato pegam e fazem mesmo, né? Porque eles confiam. Por isso que eu falei, a insegurança na entrevista é falta de confiança, é falta de conhecimento de alguma coisa. E eles têm um conhecimento sobre eles muito grande, fora do normal. Então, assim, qualquer coisa que você der para esse perfil, provavelmente ele vai fazer, né, com excelência. Não vai ser com a qualidade, talvez, de um conforme, mas vai ser com excelência, porque eles são assim. Só que, igual você falou, dependendo do cargo que eu estou precisando de uma experiência, eles vão ali se apresentar da melhor forma possível, falar,
vão te enganar, te persuadir. No final, você ainda vai sair encantado com ele, né? E o candidato que você precisava escolher, você fica até meio perdido de tanto que ele falou ali, de tanto que ele se apresentou. Então, assim, a gente que já conhece de perfil, a gente já tem esses macetes, a gente já fica orientado com isso, tá? Para não acabar sendo influenciado, né? Não acontecer nenhum enviesamento de opinião ali. Mas são ótimos, eles são ótimos em se apresentar, ótimos em se vendem muito bem. Então, as empresas hoje, ela precisa disso. Eu vejo que muitas empresas, por exemplo, a maioria, tá, das empresas, vamos colocar assim, de pequenas empresas para baixo, as grandes empresas ela ainda têm departamentos definidos, mas as pequenas empresas para baixo, que começaram o seu negócio porque sabia fazer alguma coisa e ali foi crescendo, crescendo, expandindo, eles não têm muito conhecimento sobre gestão, tá? Principalmente a gestão de pessoas. E é onde eu, graças a Deus, eu estou conseguindo entrar muito aqui na minha região, nesse mercado de gestão de pessoas, porque eu vejo a dificuldade dos empresários em gerir pessoas. E aí o que eles fazem? Eu preciso de alguém. O João faltou 3 vezes na produção e eu não posso ficar na mão, não. Vamos ter que contratar. E aí, o desespero dele, vamos ter que contratar porque o João faltou 3 vezes. Então, ele já quer contratar alguém e já está pensando já em demitir o João. E ali, o que ele vai pensar? Se ele é uma pessoa mais elétrica, né? Ele vai se espelhar, ele vai espelhar esse candidato nele. Então, se tiver ali 5 candidatos e um candidato for igual ele, elétrico, é esse que ele vai querer, porque a identificação, vem o viés da identificação, né? E isso é perigoso, porque ele não está contratando com base em um grau de conhecimento, ele está contratando por um espelhamento. Eu sei que eu sou assim e eu dou conta, eu resolvo, então a pessoa também está igualzinho eu, mesmo pensamento que eu, a mesma opinião que eu, pum, vai dar certo. E às vezes dá certo, tá? Não estou falando que não dá 100% certo, às vezes vai dar certo, mas não é o correto de se fazer. Tem que ser feita uma análise, tem que entender qual que é a necessidade do cargo, tem que entender qual é a falha que o João estava tendo, se a falha do João é só apenas comportamental, ou se o João tem, como é que fala, como a gente trabalhar o João antes de abrir uma vaga, tudo isso a gente tem que analisar. E as empresas hoje elas não analisam dessa forma. Precisou, trocou, vamos embora, vamos seguindo, né? O fluxo. E às vezes a gente acaba colocando pessoas que gera essa energia um pouco mais pesada dentro do ambiente profissional. Por eu não saber como contratar. Eu vou só enchendo, né, inflando ali a empresa com perfis que às vezes nem se adequam ali de verdade. Ou até poderiam ficar, mas precisariam passar por um treinamento, né, para melhorar essa parte comportamental. Sempre quando a gente fala de ambiente tóxico, a gente está falando de mau comportamento. Então, esses maus comportamentos provavelmente podem ter sido falta de adequação ali na hora da entrevista, né? O recrutador, a pessoa que recrutou de uma forma talvez que não foi a melhor possível. E aí aconteceu isso, pesou, né? O ambiente. Não teve aquele equilíbrio. É verdade. Nós, pronto, poderíamos ficar aqui mais 1 hora só a falar desse tema, porque quando se fala de mercado de trabalho, a cabeça não sei se as pessoas ainda não conseguiram perceber, mas quando se fala de mercado de trabalho, viajamos num horizonte temporal. E pronto, sei que ainda ficou muita coisa por se dizer, mas já não temos mais tempo, né? Já não temos mais tempo, nós temos apenas 1 hora para podermos partilhar aqui os nossos conhecimentos. E eu sei que ficou essencial, foi fantástico
aprendi bastante e notou-se mais uma vez que o Brasil é um mercado emergente a nível de gestão de pessoas. Comprovei consigo que conseguiu trazer aqui abordagem realmente fora do normal, com um conhecimento muito bom, muito rico, muito sólido, muito abstrato. E por essa razão que está aqui desse lado, que é para nos ajudar a compreender e a termos também esta capacidade de olharmos para a gestão de pessoas desta forma, como fez, como falou, com simplicidade, com uma beleza natural. E eu simplesmente só tenho por agradecer. Ai, que bom. Muito obrigada também, Gels, por essa oportunidade, né, que você me concedeu aí. Eu acredito que, se Deus quiser, a gente vai ter futuras boas parcerias. Eu gosto, eu sempre gosto mesmo de falar desses temas, gosto de trazer isso. E eu achei bonito você ter falado, né, de uma forma simples. Eu gosto de ser simples e objetiva, porque acho que o nosso, no meu meio principalmente, muitas pessoas usando muita terminologia técnica, né, assim, falam de coisas que às vezes as pessoas ainda não têm ainda a maturidade para entender o que é. E aí eu acho que é tão fácil a gente já ir no problema e já falar, não, é isso, né? Assim, mais direto, né? Eu gosto muito dessa questão, ser direta, vamos ali, com simplicidade, vamos resolver. Não adianta eu ficar aqui te apresentando coisas bonitas, fantasiando, né? Romantizando as coisas, que não é assim. E essa forma, talvez, de eu falar, eu acho que foi até a própria faculdade, né? Como eu falei, no início eu entrei bem romantizada por tudo, né? Falei, RH é isso, RH é aquilo. Mas não foi nada disso, não foi, né? Não foi aquele Alice, como eu disse, né? Aquele Alice no País das Maravilhas, daquele jeito. Então, a fantasia da realidade muda muito. A gente tem que ficar aí, né, tentando, como eu falei, o RH hoje ele tem um poder muito grande, porque a gente está no meio, né, do colaborador ou do candidato e da empresa, né, ou da parte empregadora. Então, qualquer ação que a gente fizer ali, que a gente consiga equilibrar ambas partes, vai ser assim de uma resultante fenomenal para a nossa função como RH. Porque hoje está realmente complicado, né? Você tem vivido isso daí no seu país, a gente aqui também. Então, a gente quer sim que as pessoas tenham oportunidade, eu pelo menos, né? Eu quero que as pessoas tenham oportunidade, quero oportunizar mães, né, no mercado de trabalho, eu sempre falo sobre isso, eu acho que, principalmente a mulher, eu achei muito lindo aí vocês ter já essa visão de querer empregar mulheres. Então, a gente tem mesmo que dar oportunidade para mulheres, para as mulheres que são mães, para homens, né, que já tem uma família, que precisa cuidar da família, mas também para os jovens que estão entrando. A gente precisa entender eles, entender como que vai funcionar essa mente, até porque essa é a geração que vai, né, como fala, se dar continuidade, né? Para daqui para frente é deles para frente. Então a gente precisa sim entender essa geração, precisa saber como que a gente pode fazer da melhor forma, principalmente eu como RH, de fazer com que ele se adeque, né, ao mercado e o mercado se adeque aos requisitos deles também. Então assim, foi muito bom a gente falar um pouquinho sobre isso. Estou vendo aqui rostinhos familiares. A Daliane entrou, Thaisa, minha amiga. Oh, que legal, gente. A Geisa, Melissa. Gente, tanta gente aqui que eu tenho que agradecer. Obrigada a todos vocês que entraram, tá? Para ver essa live. E que nós possamos ter outros momentos como esse, né? Sim, Deus abençoe aí nossa rotina, né? Como RH, nos dê visão de águia, força. Peraí que tem alguém querendo fazer uma pergunta. Tem alguém. Pode fazer a pergunta.
Adela. Enquanto ela faz aqui, deixa eu ver quem que tá aqui. A Ellen também entrou. Ai, que legal, gente. Fabiano. Olha, minha prima Cristilane. Toda a família. É, pessoal, a Fran, minha amiga, Bárbara. Nossa, gente, muita gente. Raquel. Que legal. Temos aí o nosso internauta. Quer fazer questão? Peraí, só um Quer fazer uma minutinho. pergunta? Este é o momento de fazer pergunta. O senhor de la Castro. Desculpa, eu fui tentar calar minha cachorra aqui que tá benção. Ela tá brava. Tá brava. Pode falar. Estamos à espera da pergunta do Dela Castro. Não sei se ele está conectado, se está por ali. Eu também não tô conseguindo ver. Sim, até Aqui pra mim agora. não chegou ainda não. Mas assim, foi um momento muito bom, tá? Da gente entender que às vezes a gente pensa, né? Que às vezes o problema tá só aqui, né? Só a gente está vivendo isso. E agora você pôde compartilhar que aí também, né? É um país assim tão distante e está vivendo as mesmas dores do mercado, né? Conforme a gente. E essa questão que você mencionou sobre a capacitação, eu falo muito disso, sobre capacitar. Acho que é uma coisa que eu não sei se é porque eu gosto muito. Ai, peraí, alguém tá dando boa noite. Boa noite. Não sei se consegue ouvir-me bem. Conseguimos, sim. Sim. Na verdade, a minha pergunta é um pouquinho extensa e estava a ver, escrever levaria algum tempo e estava a ouvir, embora chegando um pouquinho tarde, por força de uma outra agenda, e estava a ouvir aqui a preletora falar sobre alguns requisitos a ter currículo no momento da entrevista e eu estava assim a questionar. Na verdade, a nossa realidade da Angola é uma realidade, não sei se é de tal igual como no Brasil, mas Angola é um país que infelizmente a corrupção ainda paira muito no nosso país e muitas vezes o emprego as pessoas conseguem um emprego por via de uma indicação de uma outra pessoa, aquilo que nós chamamos de um networking, por via destas pessoas. E muitas vezes as pessoas, quando vão para uma entrevista, já está definido quem efetivamente vai ser, mesmo que for aquela pessoa que tenha um currículo com devidas aspas invejável, mas já em princípio já se tem uma pessoa definida para ocupar aquela vaga, salvo quando não tiver mais alguém é que se recorre ao critério da meritocracia e eu questiono, a minha questão vai no seguinte prisma. Como é que eu, enquanto candidato, sabendo desta realidade que existe naquele país em concreto, e falo efetivamente daqui da Angola, sabendo que nesta realidade há o critério é mais do conhecimento, de saber quem é a pessoa, como é que eu, quando candidato, me posiciono? Como é que eu vou me posicionar diante disto? Mesmo tendo em conta que o que mais conta não é o que eu sei tecnicamente, mas sim quem me conhece, quem me indicou para ir naquele trabalho. Como é que eu me posiciono diante disso? Porque certas pessoas até desistem de mandar algum currículo, mandar
concorrer a alguma vaga, porque dizem já em princípio, pá, isso já tem, essa vaga já tem dono e por aí afora. E eu, diante dessa situação, não sei, gostaria de ouvir aqui da preletora como é que nós nos posicionamos diante disso, porque tem muita gente a desistir da tentativa de candidatar por essa via. Muitos aguardam por uma indicação, que aqui nós, em termos de brincadeira, a brincar chamamos de um que indica, um QI, não um QI de coeficiente de inteligência, mas um QI de quem indica. Então, eu gostaria de saber, na realidade que temos, com essas vicissitudes que temos, como é que nós, enquanto candidato, vamos nos posicionar? Sei que talvez fui muito alongado, então era só nesse sentido. A gente tinha até comentado. Qual que é o seu nome mesmo? Acho que ele já saiu? Não, Conseguiu? Tô aqui ouvi. Ah, tá. Qual que é o seu nome? O meu nome é Cleusio de Castro. Cleusi? Sim. Cleusi. Então, vamos lá, Cleusi. O que acontece? Aqui, eu até falei sobre isso também. Aqui no Brasil, a gente não vive, né, dessa forma. Temos, sim, o QI aqui, né? As pessoas que fazem essa indicação, e aí, às vezes, abre um processo seletivo fantasma, onde você manda currículo, faz, às vezes, chega até a determinada etapa do processo para saber que já tinha uma indicação. Já aconteceu isso comigo, eu participei de um processo seletivo, e aí fiz até a entrevista e tudo, fui até bem na entrevista, a mulher me deu até uma boa referência. Eu via, você consegue ver até pelos olhos, né, da pessoa. E chegou depois, no outro dia, ela me deu esse retorno que não havia passado. E aí uma amiga que trabalhava no local pegou e falou para mim, Leile, o que acontece? A entrevista já estava tudo, né? Já tinha indicação para quem ia passar, só precisava fazer para formalizar. Mas é um processo fantasma, né? Aquelas pessoas não vão ficar mesmo. Então, acontece muito isso. O que assim, o nosso posicionamento quanto candidato, né? Não tem o que a gente fazer contra a empresa. A gente não tem o que fazer contra a empresa. O que a gente precisa fazer é continuar com resiliência. Eu preciso entender que eu preciso encontrar uma empresa que vai me enxergar como um profissional adequado para ela. Isso que eu não posso perder. Eu não posso perder a fé em mim como profissional. Porque corrupção, pessoas que fazem coisas erradas, pessoas que trabalham de forma errada, isso vai ter em todos os lugares. Então, quem não tem que se contaminar com essas coisas sou eu. E se eu sempre falo isso, né? Não somente pela minha religião, mas é questão de fé mesmo. Quando você usa a fé, a confiança ao seu favor, as coisas acontecem. Então, assim, nessas condições, o que eu posso fazer que está dentro da minha tomada de ação, eu vou fazer. Mas quando essa tomada de ação está na mão de terceiros, né, que é no caso a empresa em si, eu não posso fazer nada pela empresa, mas eu posso fazer por mim. É o quê? É continuar ali lutando, continuar ali tentando, continuar me capacitando, entender, será que aconteceu alguma coisa? Eu cheguei a passar na entrevista como que foi o olhar desse profissional, né, do recrutador para mim. É isso que eu tenho que focar. Eu não posso ficar focando porque a minha cidade, o meu país, ele é corrupto e eu não vou ter oportunidade. Alguma oportunidade você vai ter, se Deus quiser, porque Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, né? Então, assim, a gente tendo fé e acreditando no nosso potencial, a gente consegue sim. Eu só não posso ficar olhando para esse tipo de coisas negativas. Eu tenho que focar no que eu preciso melhorar
para eu competir com as vagas que ainda estão abertas, que ainda não é vagas de corrupção, vagas que vai entrar indicação ali. É isso que a gente tem que fazer, porque infelizmente nesse caso não tem como a gente brigar, né, com a empresa, não tem como você entrar, não tem como a gente fazer nada, infelizmente. Corrupção, infelizmente, é uma briga que a gente não ganha brigando. Ok, muito obrigado. Fiquei extremamente esclarecido sobre a minha questão. Obrigado. De nada, Deus. E pronto, então conseguimos. Lei, consegue ouvir, né? Consigo, tô te ouvindo certinho. Exatamente. Então, nós conseguimos perceber que ainda há muita gente que quer saber, que está interessada e que se calhar poderia ajudar as outras pessoas. E esse também é o nosso objetivo. É, por meio deste encontro, desta partilha, poder ajudar as outras pessoas a compreenderem quais são os passos, os meios, desafios que o mercado de trabalho apresenta. E aqui, mais uma vez, conseguiu trazer de forma muito sóbria este assunto que estamos aqui a debater. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, Gelson. Foi um prazer mesmo. Ok, então, nós praticamente estamos em cima do tempo, mas fica aqui este sentimento, né, de, não digo dever cumprido, mas de voltarmos, porque ainda temos mais coisas para falar. Vamos ver aí no próximo mês qual tema poderíamos trazer que poderia ser interessante. Legal. E Vamos pensar poderia assim. impactar tanto do vosso lado quanto do nosso lado. Eu acho que poderíamos estudar isso já na próxima semana para ver o que poderíamos trazer para o pessoal, assim, né, estar mais incisivo, mais participativo também. Isso aí. Gente, foi um prazer. Ótima noite para vocês. E meu Instagram tá aí disponível. Precisar, pode me chamar aí no privado. Uhum. Vamos mantendo conexões, né? Conectados. Vamos. E ali, ótima tarde para vocês. Ainda de tarde. Nós aqui já estamos prestes a dormir. Não, agora que já tá noite. Já aqui deu noite. 6 horas agora. Epa, nós aqui são 2 e eu já. aqui também. Estou prestes a dormir. Quase 0 horas. 3 horas e 12. Tá bom, tá bom. Aí Então, vai dar o quê? 9 horas? Aqui dá 10. Vai? 10 da noite. Ah, vai dar 10 horas. Uhum. Nossa, Deus. Tá noite. Pronto. Mas então, que bom, temos né? horários. Aqui há 3 horários diferentes. Mas tá bom. Então, Que ótimo. a todos, muito obrigado e até a próxima. Igualmente, gente. Obrigada. Tchau.